Saudações em nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus chegou até a nós pelo trabalho de muitas pessoas. E no vídeo de hoje, saiba quem foi Lúcio de Cirene, um pioneiro do cristianismo primitivo. Mas antes de sabermos quem foi Lúcio de Cirene, inscreva-se no canal e deixe o seu like, ajuda muito, e comente sobre o assunto de hoje. E não esqueça de ativar o sininho das notificações. Dito isso, Lúcio de Cirene ele ajudou na propagação do Evangelho de Jesus Cristo. Para que o Evangelho chegasse a nós da forma como conhecemos hoje, pois não chegou somente a nós apenas por meio de figuras, de destaques que são mencionados na Bíblia. Encontramos também nomes de alguns colaboradores que contribuíram muito para a solidificação da igreja. E um desses personagens é Lúcio de Cirene e muitos outros. Lúcio de Cirene é mencionado brevemente no Novo Testamento da Bíblia como um dos profetas e líderes da igreja primitiva. Embora haja poucas informações específicas sobre ele, Lúcio é identificado como sendo de Cirene, uma cidade da Líbia, na África do Norte. Ele é mencionado em duas passagens do livro de Atos dos Apóstolos, em Atos capítulo 11, versículo 20 e 21, diz assim: mas os outros que eram de Chipre e da cidade de Cirene foram até Antioquia e falaram também aos não-judeus, anunciando a eles boas notícias a respeito do Senhor Jesus. Versículo 21, o poder do Senhor estava com eles e muitos pelos creram e se converteram ao Senhor. E isso aconteceu durante a expansão então do cristianismo após a morte de Jesus. Alguns discípulos, incluindo Lúcio, pregaram o evangelho em Antioquia, onde muitos gentios se converteram. Esse evento marcou um importante desenvolvimento na disseminação do cristianismo entre os não-judeus. Bom, mesmo que sua atuação não esteja descrita em detalhes conhecidos, que se trata de profeta e mestre que vivia na Antioquia. Fato é que o desenvolvimento da fé cristã só foi possível devido à colaboração de homens que entregaram suas vidas ao amor do Evangelho. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1, diz assim: na igreja de Antioquia haviam os seguintes profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia sido criado junto com o governador Herodes, e Saulo. Atos capítulo 13, versículo 1. Até aí conseguimos entender que Lúcio de Cirene também foi um fundador da igreja por meio de uma inferência numa passagem anterior, escrita em Atos capítulo 11, versículo 19. Por esse motivo, acredita-se que ele foi o primeiro bispo de Cirene. Como mencionei, Cirene fica numa cidade grega norte da África, atual Líbia. Além dessas menções, encontramos na carta de Paulo aos Romanos capítulo 16, versículo 21, que diz: Timóteo, meu companheiro de trabalho, manda saudações a vocês. Lúcio, Jasão e Sosipatro, meus patrícios judeus, também mandam saudações. Mas não dá para afirmar que se trata da mesma pessoa. Bom, o que entendemos é que este personagem bíblico era de Cirene. A origem é significativa, pois indica que Lúcio de Cirene era um judeu da diáspora, ou seja, um judeu que vivia fora da Terra Santa. Agora, por que ele foi importante para a história da igreja de sua época? Por que ele foi influente? Podemos entender a importância do seu nome e de outros que aparecem no Novo Testamento. Se compreendemos que fizemos parte da evolução do cristianismo, assim todos os nomes que os apóstolos mencionam na Bíblia recebem um valor gigantesco para entendermos que a palavra de Deus chegou a nós pelo trabalho de muitas pessoas. Como mencionei no início do vídeo de hoje, apesar do pouco destaque, estes homens se converteram ao cristianismo e passaram a defendê-lo como puderam. Meus amigos e irmãos, em Cristo Jesus, precisamos observar que a propagação da palavra de Deus não se deu apenas pela conversão de pobres, eles seriam calados facilmente. No entanto, por homens ricos e influentes daquela época, muitos deles cederam suas casas, conhecimentos e influências para criar uma comunidade cristã sólida. Por isso,
Lúcio, ao se converter ao cristianismo, tornou-se um membro ativo da igreja primitiva e desempenhou um papel significativo em seu desenvolvimento. A conclusão que tenho ao ler cuidadosamente o capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos, por estar escrito de uma forma cuidadosa, o relato a respeito dizendo que eles buscavam a Deus constantemente com jejum e oração. A indicação então é que Lúcio possuía um conhecimento sólido das escrituras e era reconhecido como uma autoridade espiritual dentro da comunidade cristã. Mas o que acontecia com a igreja naquela época? A pergunta que fica. E o contexto histórico é que Lúcio viveu, na época que ele viveu, era desafiador, cheio de mudanças. A igreja enfrentava perseguições tanto de autoridade judaica quanto do Império Romano. No entanto, essas adversidades não impediram o crescimento da fé cristã. Tanto que escrito está em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, e diz: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E a Bíblia diz mais: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Então vemos, as perseguições muitas vezes levam à dispersão dos crentes, mas de forma gloriosa à expansão do evangelho em outras regiões. Lúcio e seus colegas em Antioquia estavam no epicentro dessa dinâmica, mas as perseguições faziam a fé deles aumentar. Podemos ver então a sua participação na liderança da igreja de Antioquia pela menção de seu nome em um contexto histórico significativo que trata da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo e Barnabé. Por isso, temos um relato muito importante, mesmo que pequeno, a respeito de Lúcio de Cirene, e entendemos a sua participação nesse envio, demonstrando sua importância e envolvimento ativo nas atividades cristãs e missionárias da igreja primitiva. Amigo e irmão, é importante ressaltar a dificuldade que temos em saber quem foi Lúcio de Cirene, por ele não ser mencionado extensivamente na escritura, por isso não conhecemos muito detalhes sobre sua vida e ministério. Mas o que alegra o coração de todo cristão é saber dos textos sagrados que ao ler aumenta a nossa fé cada dia que passa. Pois escrito está: bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 10. No entanto, você ficou sabendo quem foi Lúcio de Cirene e da importância do papel como de mestre da igreja em Antioquia e sua participação nas atividades missionárias. São indícios claros de sua importância e contribuição para o desenvolvimento do cristianismo primitivo. Por isso, temos em mãos os escritos de pessoas que se esforçaram, ajudaram na propagação do evangelho genuíno de Jesus Cristo. Hoje, no mundo virtual, você pode contribuir compartilhando mais a respeito de Jesus Cristo, compartilhando a mensagem. Pega o link deste vídeo, compartilha com seus amigos e familiares. Bom, vou ficando por aqui, nós se vemos em breve e até mais.